Adriele, oi. Tá me ouvindo? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela só para me arrumar esse material aqui. Isso. Tá me ouvindo? Travou tudo aqui, peraí. Ok. Conexão caiu aqui, ele encerrou sozinho e voltou novamente. Adriele, eu vou guardar só um pouquinho para ver se a escola conecta, certo? Carregou para você, Adriele? Carregou? Adriele, carregou para você o slide? Eu vou começando aqui. Carregou para você? Então vamos lá. Vamos começar, né? Porque senão o tempo passa e nem vai dar tempo. Então a gente está estudando frequência e ondas, tá? Então vamos fazer um resuminho, aí eu vou corrigir uma atividade que eu mandei para vocês. Aí você me fala se você tem essa. Se você chegou a fazer essa atividade, mas de qual. Aí eu mandei. Peraí, deixa eu só enviar o link aqui de novo, porque eu enviei e a escola tá pedindo aqui, peraí.
Todo mundo tá vendo? Até... Não. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui do slide atual. Pronto, carregou aí para vocês, gente, acústica. Eu vim aqui arrumar o computador. Se não fosse eu que vim aqui. Pessoal da escola, todos estão vendo aí o slide? Ok, então. Então, vamos lá estudar acústica, tá? Na verdade, é um conteúdo que a gente já está estudando, a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, a acústica vai falar de som, propriedades do som, frequência desse som. Então, vamos embora lá. Então, o que é som, né? São ondas mecânicas que vão se propagar em meios materiais. Quais são as propriedades físicas? Os principais efeitos, né, com os quais os engenheiros do som e músicos eles têm que lidar são todos esses daqui. Nós já vimos até nas nossas aulas anteriores a característica de cada um desses daqui, tá? Então, ó, difração, reflexão, interferência, refração, os efeitos de transmissão, absorção, dispersão de onda sonora, tá? Então, meninos, aqui vai ser aqui a representação dessas características. As ondas sonoras, elas podem ser longitudinais, tá? Então, elas têm esse formato aqui, ó, tá vendo? Ondas longitudinais nesse formato e nesse sentido aqui, onde a gente vai calcular a frequência dessa onda, nós conseguimos calcular a intensidade dela, tá? O comprimento da onda, a frequência, a velocidade. É isso que a gente calcula. Então, representação gráfica, né, por computadores, é dessa forma aqui que é mostrado. Então, a gente sabe que toda onda sonora ela tem uma velocidade. A gente já viu isso daqui. A velocidade, no entanto, ela pode sofrer alguma interferência. E a interferência dessa velocidade do som está relacionada com o meio em que ela está sendo que esse som está sendo emitido. Então, olha, a velocidade em um meio sólido, por exemplo, é maior do que em um meio líquido. Que o líquido, a velocidade desse som é maior do que se for em um meio gasoso, tá? Então, a frequência, quando a onda é emitida, a frequência não sofre nenhuma interferência, porém, a velocidade pode sofrer interferência devido ao meio em que essa onda está sendo emitida ou por algum obstáculo que essa frequência tem que passar primeiro, tá? A frequência de som que nós conseguimos ouvir, que é a frequência audível, ela está entre o infrassom e o ultrassom. Infrassom são aqueles menores que 20 Hz, tá? A frequência do som é calculada em Hz. E ela está abaixo do ultrassom, que é aqueles sons de 120, 115 Hz. Então, a gente consegue ouvir aí um som de 20 a 20 mil Hz, tá? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, nisso a 20 graus Celsius, tá? E 330 metros a 0 graus Celsius. É claro que essa relação se dá pelo nível de temperatura. Então, países latino-americanos, né, países americanos, calcula a temperatura em graus Celsius, enquanto os europeus calculam em Fahrenheit. Então, existe a diferença. A altura do som vai se diferenciar na distância que o som ele é emitido, tá? Ou o som que é grave, que é o som baixo, e o som agudo, que é o som alto. Pessoal da escola, vocês estão conseguindo visualizar, pelo menos? Não?
Ouvindo, vocês estão ouvindo bem? Então tá bom. Depois eu vou postar a gravação lá no grupo, essa vez eu vou postar mesmo, porque eu já vou separar ela aqui para não dar erro na conversão. E aí vocês que estão aí na escola, vocês podem acompanhar, tá? Pelo menos para ver o que estava nos slides. Então, olha só, a frequência ela está relacionada a esse tipo de som. Som grave é o baixo, som agudo é o alto. A amplitude, ela também vai se relacionar de acordo com o nível de frequência. Então, se eu tenho uma frequência de som baixa, eu tenho um som grave, tá? Então, a relação é essa. Se eu tenho uma frequência alta, então meu som ele é agudo, tá bom? E a amplitude desse som também será maior. A intensidade, né, que é o volume, vai diferenciar entre som forte e som fraco. Então, é relacionado, como eu disse para vocês agora há pouco, em relação à amplitude, ó. Vocês podem ver, ó, amplitude de som fraco, amplitude de som alto. Então, outra coisa, comprimento de onda. Como que a gente relaciona o comprimento de onda? Esses picos que a frequência dá. Ó, a gente chama esse pico maior de crista, esse pico aqui embaixo de vale. O comprimento de onda é essa distância de cada pico, tá bom? Cada pico desse aqui é um comprimento de onda. Já o timbre é uma característica do som que nos permite diferenciar sons que são emitidos, sons diferentes emitidos na mesma altura, com mesma intensidade, tá? Sons emitidos, tocados por instrumentos diferentes, e se relaciona à forma dessa onda também. Então, para vocês verem, a onda de um som musical simples, ela é bem assim, comprimento de onda grande, ela é pequena, porém de um ruído ou de rock and roll, por exemplo, olha só a frequência. Comprimento de onda bem mais curto, a intensidade é bem maior. Agora, uma característica, né, de cada instrumento musical é que ele possui uma assinatura própria. São os chamados ressonadores. Os ressonadores é uma característica ou um conjunto, né, de características sonora que se associa, tá, a esse instrumento, que permite ele ter uma descrição matematicamente precisa do som que ele está produzindo. Então, a gente vai ver no final dessa aula que física e matemática andam juntas, principalmente nessa percepção de frequência, de onda sonora, tá? Então, a gente vai ver que uma é ligada à outra, nesse sentido. Então, o som ele pode ser representado pela soma de diversas ondas individuais ou conhecidos como componentes de Fourier, tá? O resultado acústico dessa combinação é as amplitudes, é o tempo de cada um dos harmônicos presentes no som, o material de que é feito o instrumento, tudo isso vai influenciar no som, na onda sonora que ele vai produzir, quando entra em contato com o ar. Então, essa forma particular de cada instrumento é o que nós chamamos de timbre. Então, o timbre ele se relaciona a essa capacidade. Nós conseguimos perceber o timbre quando a gente consegue diferenciar, por exemplo, a voz do cantor com o som do instrumento que ele está tocando, à medida que ele canta. Então, isso é timbre, essa característica própria de som de cada objeto, de cada coisa que está, ou de cada material que está emitindo esse som. E é isso que a gente calcula, tá? Então, assim, o nível sonoro sempre vai ser a relação entre a intensidade do som ouvido e a intensidade mínima desse som.
Então, o limiar da nossa audição é chamado de I0, está ali entre 10 a menos 12 watts por metro ao quadrado, é calculado pela unidade de decíbel. E calcular o decíbel é utilizar essa forma de logaritmo. 10 vezes logaritmo de limiar da audição, dividido pelo limiar da audição inicial, na base 10, tá? Então, essa é a unidade de decíbel. Não precisa se preocupar que vocês não vão calcular a unidade de decíbel, não, porque o que importa para a gente é saber interpretar e compreender a velocidade dessa frequência, a intensidade dela, tá? E o comprimento dessa onda. É o que a gente mais utiliza. Aqui é um espectro de onda, ó, mostrando o nível de onda sonora até onde pode chegar. Quando passa, por exemplo, de 110 Hz, já é um som que causa dor, tá? Já é uma sensação dolorosa de se ouvir. Então, ó, tráfego urbano é entre 70 a 80. Escritório com máquinas de escrever fica entre 50 a 55. Conversas em lar tranquilo, né? Sem ser aquele lá meio conturbado que as pessoas só falam gritando, né? Ou pessoas que têm o costume de falar gritando. Mas quem tem um timbre de voz aí de som tranquilo, ó, conversas, elas ficam nesse nível, de 30 a 40, tá? Sorriso, riso suave, entre 15 e 20, tá? Ó, antes aqui de 20, são aquelas intensidades sonoras bem baixas, com os pequenos tremores, que é percebido somente com a aparelhagem mesmo, tá? O eco, então, é uma reflexão do som, tá? O eco, ele é interessante porque nós conseguimos ouvir deixa eu ver aqui, num tempo de 0,1 segundo. Então, a gente consegue ouvir, tá? Numa velocidade de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Alguém quer dizer alguma coisa? Pessoal, antes dessa aula acabar, quem está aí na escola, manda para mim, por favor, a lista de quem está aí para me colocar na frequência de vocês, tá? Eu não consegui entender. Manda aqui no chat aqui a pergunta, que eu não entendi, não. Para mim, tá saindo muito distante o som, não estou conseguindo compreender a voz. Pessoal, então, olha só. Quando eu quero saber o quanto de harmônico que um instrumento ele pode ter, com diversas frequências, eu faço a somatória de todas as frequências individuais, tá? Que pode se representar. E aí eu vou somar dessa seguinte forma aqui, ó. Eu vou somar da seguinte forma. O que eu vou ter? Todas as frequências individuais, eu vou somar uma por uma. Cada termo desse daqui vai corresponder a uma determinada frequência, que será múltipla da frequência do próximo termo até eu ter a frequência resultante, tá? Então, numa decomposição harmônica do Lá fundamental, que é as notas musicais, a gente vai ter aí uma frequência de 140 Hz para o primeiro harmônico fundamental, já o segundo harmônico, que é aquele sobretom, né? Que concertos musicais usam bastante, já é uma frequência de 180 Hz. 180 não, 880. Então, aqui a gente vai falar de intensidade desse som sobre tubos sonoros. O tubo sonoro são extremidades a que esses sons podem ser emitidos. E é isso que a gente calcula, ó, velocidade do som é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se eu quiser calcular a frequência, eu vou utilizar essa fórmula. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda.
tá bom? Isso aqui, ó, são os níveis de harmônicos que se tem. Então, dependendo da quantidade de harmônicos que eu tenho, eu vou calcular todos eles, ó. Se eu tiver 3 harmônicos, ó, comprimento de onda 3. Se eu tiver 4, comprimento de onda 4. No entanto, essas frequências, elas podem representar números ímpares. E quando isso acontece, eu tenho que calcular a quantidade de frequências representadas e acrescentar na fórmula. Aí, se for ímpar, tá? Que eu vou chamar de tubos abertos do harmônico, eu vou representar essa quantidade por N, tá? E aí, ó, como N pode ser um número ímpar, essa é a forma que eu utilizo. 4, tá? Aqui tubos fechados de harmônico, 4 vezes o comprimento de onda, tá? Dividido pela quantidade de número ímpar que essa frequência representa. Aqui agora a gente vai falar do famoso efeito Doppler, né? Que é importante para a área da saúde, muito utilizado, tá? Por médicos, até para diagnosticar algum tipo de doença que alguma pessoa pode ter. O efeito Doppler, o som, ele é transmitido dessa forma aqui, ó. Tem o detector, que é a aparelhagem, tá? E aí ele permite que se faça a distinção entre o som, tá? Do movimento da fonte, quer dizer que é do observador, tá? Com o som relativo, que é aquele som que ele quer analisar quando ele está se propagando no vácuo. Então, ele tem essa relação entre o observador e a fonte, tá? O observador, ele vai observar todos os movimentos que serão detectados pelo aparelho, tá? E a fonte de onde está vindo esse som. Então, esse, por exemplo, Doppler, ele é muito utilizado em ultrassons, tá? Qual o objetivo disso? Verificar a oxigenação sanguínea é um dos procedimentos feitos com Doppler, tá? Do bebê. Então, é como se fosse assim, ó, nós temos duas fontes, a fonte captada pelo observador, tá? E a fonte do nosso objeto que está sendo, né, do nosso material que está sendo observado. E aí, cada movimento desse vai emitir uma frequência. E nós vamos chamar de frequência aparente, que é a frequência que o ouvinte percebe, e frequência real da fonte, tá? Tudo isso se relaciona à velocidade dessa frequência, e aí a gente calcula essa relação. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte, tá? Então, o que a gente pode concluir? É que tanto a física, né, na questão de som, efeito sonoro, está ligada, né, principalmente com percepção musical, onde mais se percebe, mas ela está ligada à arte, tá? Além disso, ela está muito ligada à matemática, tá? Então, ela é meio que uma combinação das duas coisas, tá? Por meio da matemática, a física ela vai fazer uma descrição da harmonia desse som, das características do som, vai fazer uma análise de todos os sons que são produzidos por diversos instrumentos, som emitido pela voz humana, e fazer a relação de quanto esse som tem de frequência, de intensidade, através dos cálculos matemáticos, tá? Então, essa é a relação entre os dois. Como eu disse para vocês, eu vou postar isso lá, mas tem uma atividade que eu quero fazer a correção com vocês, que vai justamente mostrar um pouco desses cálculos. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela.
Só o Lucas Eduardo mandou aqui para mim o nome dele aqui para frequência. Quem está na escola, escreve para mim depois, por favor. Pessoal, eu mandei essa lista aqui já lá no grupo, tá? Essa lista de semana, né, nem é dessa semana, é de semana passada, tá bom? Eu mandei para vocês lá no grupo. Quem não fez ainda, faça. Eu vou enviar essa aqui de correção para que vocês possam estar realizando essas tarefas. Quem está pegando as tarefas aí na escola, já pegou essa lista aqui. Alguém aí já fez? Quem está fazendo, não está me mandando as fotos, por favor, me manda. É importante que vocês me mandem para mim poder anotar, tá? A gente vai ter um trabalho também, vou passar um trabalho para vocês fazerem, valendo nota, para o próximo mês, tá? Para que vocês possam estar realizando esse trabalho. Então, a gente vai ter esse trabalho, que vai ser no formato de uma lista, tá? E nós vamos ter prova também, além das atividades realizadas, tá? Então, meninos, olha só. Carregou aí para vocês a atividade do Word? Sim. Ok, então vamos lá. Uma pessoa toca no piano uma tecla que corresponde à nota Mi e em seguida a que corresponde a Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm: letra A, amplitudes diferentes; letra B, frequências diferentes; letra C, intensidades diferentes; timbres diferentes, letra D, e velocidade de propagação diferentes, tá? Por que é frequências diferentes? Porque cada nota, ela tem uma frequência característica, como a gente viu. Ela tem o seu próprio timbre, né? Então, os sons, eles são diferentes porque essas notas, elas vão ter frequências distintas, aquilo que a gente acabou de ver. Cada instrumento vai ter a sua própria assinatura, tá bom? Então, olha só, questão 2. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco 1 segundo depois. Tá? Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de... Então, a gente precisa aqui usar a equação que vai definir a velocidade. Só um minuto, gente. A equação que define a velocidade, para calcular a velocidade dessa onda, é essa daqui. Velocidade é igual, tá? Aqui, o espaço em que ela é emitida, tá? Dividido pelo tempo. Então, olha só. Para que o eco, né? Para o eco, o som ele saiu de uma fonte, ele chocou com um obstáculo, tá? E voltou. Então, sendo assim, o espaço que ele percorreu tem que ser multiplicado por 2. Por quê? Ó, ele saiu da fonte, chocou com o obstáculo e voltou. Então, nós vamos multiplicar, tá? Esse espaço que ele percorreu por 2.
Então, velocidade vai ser igual a 2 vezes o ΔS, que é o espaço percorrido por essa fonte, tá? Por esse som, dividido pelo tempo. Nós conseguimos observar isso através de detectar esse eco através de 1 minuto em uma velocidade de 340, tá? 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos considerar que o tempo é de 1 minuto, porém, o espaço percorrido temos que multiplicar por 2, porque o som saiu e voltou, por isso produziu o eco. O eco é produzido devido a essa relação, tá? Então, a velocidade é de 340, o exercício nos deu, vamos substituir os dados que a gente tem. 340 é igual a 2 vezes o espaço recorrido dividido por 1, que é o nosso tempo em minuto. Então, 340 será igual a 2, tá? Porque 2 ΔS dividido por 1 é próprio 2 ΔS, né? Então, isolando o espaço recorrido, que é o nosso ΔS, nós vamos ter 340 dividido por 2. O 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, ó, podemos dizer que ele correu, tá? Esse som correu numa frequência, num espaço de 170 metros, tá bom? Dúvida? Tá vendo que a teoria lá até pode ser complexa, mas o cálculo é simples. Alguma dúvida, pessoal? Então, acho que vai dar tempo só da gente fazer essa correçãozinha aqui com vocês. Então, vamos lá. A respeito da classificação das ondas, marca a alternativa incorreta. As ondas são classificadas como longitudinais, possuem vibração paralela à propagação. O exemplo desse tipo de onda é o som. Letra B, o som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico e a unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. E letra E, quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Gente, até agora todas as alternativas estavam corretas, menos a alternativa E, porque transversal e longitudinal não é uma classificação de onda, e sim uma representação da direção do sentido de propagação da onda, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra E. Então, uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Determina a velocidade de propagação dessas ondas. Outro cálculo, só que agora está pedindo para a gente determinar a velocidade. Então, deu para a gente a frequência, deu para a gente o comprimento da onda, só determinar a velocidade. É fácil, né? Na verdade, nem foi a frequência, deu para a gente isso. Determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto. Então, olha só. Deu para a gente a frequência e o comprimento dessa onda. Só que a gente calcula frequência em hertz, então a gente tem que transformar essa frequência de 3.600 para hertz, tá? Como a frequência ela é calculada em rotações por segundo em hertz, a gente sabe que 1 minuto possui 60 segundos, então a gente vai só dividir 3.600 por 60 e a gente tem um total da nossa frequência de 60 Hz, tá? Isso para uma fonte que vai gerar 3.600 ondas por minuto, tá? Então, usando a fórmula da velocidade para calcular
que envolve frequência e comprimento de onda, eu uso essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então, a velocidade vai ser igual, o comprimento da onda é 10 metros, vezes a frequência, que é 60 Hz, então, é o total dessa velocidade de 600 metros por segundo, que é a letra C, tá bom? Então, para vocês verem, os cálculos são bem simples. A gente calcular a velocidade da onda em um meio que eu tenho frequência e comprimento de onda, eu utilizo essa fórmula. Velocidade é igual a comprimento da onda, que é esse Tzinho virado que a gente chama de lambda, vezes a frequência. Para mim calcular a velocidade da onda em um determinado espaço, em um intervalo de tempo, eu uso essa fórmula. Velocidade da onda vai ser igual ao espaço percorrido, que é ΔS, dividido pelo tempo. Então, tá aí duas formulazinhas que a gente pode utilizar para calcular, tá? Pessoal, então, alguma pergunta, alguma dúvida? Como eu disse para vocês, eu vou postar essa aula lá no grupo hoje, para quem está aí na escola que não consegue ver bem os slides, poder acompanhar depois. Mas, como eu disse, eu gostaria que vocês me passassem, pode ser pelo WhatsApp, o nome dos alunos que estão aí na escola, para mim colocar a frequência de vocês, por favor. Alguém aí na escola pode fazer isso para mim? Eu já mandei para a senhora. Ah, mandou? Porque eu não olhei então o WhatsApp. Obrigadão, então, tá? Marcos Vinícius tá aí, Marcos Vinícius? Tá me assistindo de casa? Então, pessoal, por hoje é só. A gente fica por aqui, a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Boa noite, gente. Boa noite.